Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar início hoje, terça-feira, dia 13 de outubro. Peguem o livro de geografia de vocês, abram na página 169. Vamos fazer lá sobre as atividades econômicas secundárias. Então, vamos lá. As atividades econômicas secundárias são aquelas que têm a transformação de recursos como principal processo de obtenção de bens ou produtos. Esses recursos, em geral, são os da natureza utilizados como matéria-prima para a obtenção, por meio de extrativismo vegetal, animal ou mineral, de novos bens ou produtos. Assim, a maioria das atividades econômicas secundárias é realizada pelas indústrias. Os principais tipos de indústria do setor secundário são as extrativistas, de base de bens intermediários ou bens de capital, as de transformação ou bens de consumo e da construção civil. Indústria extrativistas são as que extraem os recursos da natureza, seja vegetal, animal ou mineral, e utilizam como matéria-prima bruta, ou seja, sem qualquer processo de intervenção. Indústrias de base são as que intervêm ou fornecem matéria-prima bruta obtida pelas indústrias extrativistas com a finalidade de prepará-la para ser utilizada por outras indústrias. Indústrias de bens intermediários ou de bens capital são as indústrias que transformam matéria-prima bruta ou preparada em bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, utensílios, enfim, materiais permanentes utilizados pelas indústrias de transformação. Indústrias de transformação ou bens de consumo são as indústrias que transformam matéria-prima em novos bens ou produtos. Indústrias da construção civil são as indústrias ligadas às edificações, sejam de pequeno, médio ou grande porte. As indústrias em geral têm um custo muito alto para se manterem funcionando. Cada tipo de indústria também requer cuidados específicos ao tipo de bem ou produto que fabrica. O mais usual é toda indústria utilizar a matéria-prima, o que é utilizado na fabricação do produto ou bem que a indústria produz, máquina e energia. As máquinas feitas pelas indústrias de bens intermediários ou de capital são fundamentais para as demais indústrias, pois são utilizadas em suas respectivas produções. Portanto, a energia que as movimenta é essencial. Trabalhadores especializados. Grande parte das indústrias atualmente precisam de operários cada vez mais especializados naquilo que fazem, pois o avanço da tecnologia é inquestionável e, com ele, o nível de conhecimento dos operários também. Faturamento. As indústrias vendem seus produtos a fim de terem dinheiro suficiente para pagar seus fornecedores, funcionários e impostos. Por isso, normalmente há um departamento de venda nas indústrias para estabelecer relações de venda com os clientes e consumidores. Estrutura de transporte. As indústrias precisam entregar aos clientes os bens ou produtos que eles compraram. Por isso, é comum haver um departamento de logística na indústria que é responsável pelas entregas dos pedidos. Hoje em dia, o maior problema de grande parte das indústrias é a degradação do meio ambiente provocada por suas atividades. Sabe-se que é fundamental diminuir a quantidade de resíduos, e alguns dos resíduos industriais são muito poluentes. Assim, se não houver um tratamento adequado, uma indústria é capaz de poluir muito um extenso território. Algumas medidas adotadas por indústrias, o uso de energia sustentável, como eólica, solar e geométrica, a não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, a instalação de estações de tratamento de água para sua reutilização, a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar, as usinas de compostagem e de reciclagem, etc. Mas tais ações precisam ser adotadas por grande parte das indústrias. A partir da adoção de tais medidas, será possível diminuir os efeitos da poluição, como as chuvas ácidas, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, o aquecimento do planeta e etc. Entretanto, mais importante que todas essas medidas é todos os consumidores passarem a praticar o consumo consciente, ou seja, passar a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim, podemos comprar menos, usar mais aquilo que temos e descartar menos aquilo que puder ser reutilizado.
Dessa maneira, diminuiremos a extração de recursos naturais e pouparemos um pouco mais o planeta. Então, as indústrias são muito importantes para nós, porque elas trazem, né, as coisas que nós precisamos comprar. Mas a gente tem que ter essa consciência também, que as indústrias, elas têm esse efeito, né, de poluir muito o meio ambiente. Então, tem que ser tudo uma coisa que a gente tem que ter em mente, para não comprar em excesso, porque quando você compra em excesso, você não utiliza, muita coisa você joga fora. Então, no que você joga fora, isso aí cria um lixo, até que muitas vezes não se decompõe tão fácil. Então, por isso a gente tem que ter em mente o que? Um consumo consciente, certo? Então, eu quero que vocês realizem aí para mim as páginas 173 até a 176. Façam, retornem para a gente fazer a nossa correção. Para quem já terminou, vamos lá. Escreva a resposta a cada uma das perguntas apresentadas. Letra A. O que são atividades econômicas secundárias? São aquelas que têm a transformação de recursos como principal processo de obtenção de bens ou produtos. Quais são os recursos utilizados pelas atividades econômicas secundárias? Em geral, são os da natureza, né? C. Como são utilizados os recursos nas atividades econômicas secundárias? São utilizados como matéria-prima para obtenção, por meio do extrativismo vegetal, animal, mineral, de novos bens ou produtos. Letra D. Por que a maior parte das atividades econômicas secundárias é realizada? Pelas indústrias, né? Letra E. Quais os principais tipos de indústrias do setor secundário? Extrativistas, né, de base de bens intermediários ou bens de capital, as de transformação ou bens de consumo e da construção civil. 2. Relacione os tipos de indústria. Tem indústria extrativista, de base, bens intermediários ou bens de capital, transformação ou bens de consumo e indústrias da construção civil. Então, vamos lá para ver qual que é qual aí, né? São as que extraem os recursos da natureza, seja vegetal, animal ou mineral, e os utiliza como matéria-prima bruta, ou seja, sem qualquer processo de intervenção. Essa aí é o que? A indústria extrativista, certo? Então, vocês irão marcar a letra A aí nessa. Próxima, são as indústrias que transformam matérias-primas em novos bens ou produtos. Essa aí é a de transformação, né? A indústria de transformação de bens de consumo, a letra D. São as indústrias ligadas às edificações, sejam de pequeno, médio ou grande porte. Essa aí são as indústrias da construção civil, né? Letra E. São as indústrias que transformam matéria-prima bruta ou preparada em bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, utensílios, enfim, materiais permanentes utilizados pelas indústrias de transformação. Essa aí é a letra C, né? Que é a de bens intermediários ou bens de capital. E são as que intervêm ou fornecem matéria-prima bruta obtida pelas indústrias extrativistas com a finalidade de prepará-las para ser utilizada por outras indústrias. Essa aí é a letra B, né? As indústrias de base. Então, a sequência ficou ADE, CB, certo? 3. Observe as indústrias e abaixo escreva qual a matéria-prima que elas utilizam e quais os bens produzidos por elas. Então, olha lá, na primeira aí, a matéria-prima que utiliza é o ferro, né? O ferro pode produzir telhas, bobinas, chapas de aço, várias outras coisas. E a próxima aí é de madeira, né? Que produz móveis, materiais de construções, certo? 4. Escreva nas imagens as letras correspondentes a cada legenda para explicar o movimento do dinheiro nas indústrias. Então, olha lá, eu tenho as imagens e embaixo eu tenho lá as letras que aí nós vamos ver. Então, letra A, os fornecedores são pagos porque venderam a matéria-prima às indústrias. Então, olha lá,
eles vão ser pagos porque venderam. Então, é a segunda aí que está escrito frágil, né? A moça está pagando aí para a pessoa que levou a matéria-prima para ela. B, as indústrias vendem o seu produto. Então, vai ser o quê? A primeira imagem aí, né? Tem um produto exposto, então eles vendem o produto. C, normalmente na indústria é um departamento de venda que estabelece relações de comércio com os clientes e consumidores. É aquele, né, famoso telemarketing, né? Que as pessoas ficam no telefone falando o tempo inteiro. Então, vai ser a última. D, com a venda, as indústrias faturam dinheiro. Então, lá no caixa, lá, né? Vocês irão colocar a letra D, porque a pessoa está comprando e está o quê? Pagando. Letra E, esse dinheiro precisa ser suficiente para pagar as contas. Então, olha lá embaixo, embaixo da letra A moça está vendo lá as contas, né? Energia, água. Então, essa aí é a letra E. F, a indústria precisa pagar seus impostos. Então, ao lado aí, vocês irão colocar a letra F. E G, os funcionários recebem o salário do final do mês. Então, é onde o rapaz está lá pagando, tem uma fila, o rapaz está pagando. Então, a sequência ficou BD, AG, EF, C. Então, BD, AG, EF, C. Certo? Escreva algumas medidas que podem ser adotadas para diminuir ou minimizar o maior problema de grande parte das indústrias hoje em dia, a degradação do meio ambiente. Então, vocês irão colocar aí, né? O que vocês acham que pode ajudar aí? Como, por exemplo, lá citou o uso da energia sustentável, né? Que tem aí a energia eólica, né? A solar, a geométrica, a não utilização dos gases, né, que eles diminuíram para não ter aí a poluição do meio ambiente e a camada de ozônio, certo? As instalações de filtro para diminuir a poluição, etc. Vocês vão colocar aí. Escreva informações sobre a importância do consumo consciente para a preservação do planeta. Então, o que? A gente tem que reutilizar, reciclar, reduzir, repensar, né? Repensar no que eu vou comprar. Será que realmente eu preciso? Será que eu não vou jogar fora? Será que isso é biodegradável? Será que isso vai trazer poluição ao nosso planeta? Então, a gente tem que ter um consumo que consciente, certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de geografia de hoje.